O Will era um Zé Ninguém que morreu no mundo normal e foi reencarnado num mundo de magia e mito, onde foi criado por um grupo de 3 demônios mortos-vivos. Nossa história começa com Will, que costumava ser uma pessoa comum no Japão moderno. Um dia, ele morreu e foi subitamente transportado para um mundo alternativo, onde se viu cercado por 3 demônios num templo abandonado. Ele ficou com medo deles e chorou, temendo estar no inferno, mas logo descobriu que os demônios não tinham intenção de machucá-lo. Eles criam Will, e ele rapidamente começa a entender a língua deles porque possui a mente de um adulto. Um dia, a demônia Mary o leva para fora do templo pela primeira vez e lhe mostra o mundo puro e belo. Will se emociona ao pensar que isso deve ser um sinal de Deus dizendo para ele recomeçar e ter uma vida plena. Além de Mary, que é uma devota sacerdotisa múmia e como uma mãe para Will, há outros 2 demônios que o ajudam a criá-lo. Um deles é Gus, um fantasma severo e sarcástico que adora dinheiro e que foi um dos maiores magos do mundo quando estava vivo. Ele ensina a Will sobre a mitologia do mundo e como lançar feitiços usando palavras de criação. O terceiro demônio é Blood, um poderoso guerreiro esqueleto e figura paterna para Will, que o treina para se tornar um bom guerreiro e uma pessoa excelente em todos os aspectos. Will vive uma vida feliz com sua família demoníaca, que guarda muitos segredos dele, mas ele não ousa perguntar nada, pois também está guardando seu segredo da vida anterior. Após anos de treinamento, um dia Blood e Gus dizem a Will que ele ficou forte o suficiente para ter alguma experiência real de combate. Gus diz a Will para se preparar para enfrentar Blood, que é mais rápido do que parece, e antes que Will possa sequer responder, Blood o ataca. Mas felizmente, Will consegue desviar do ataque a tempo. Blood o persegue, mas Will usa seu feitiço de aceleração e foge dele. E então cria uma poça no caminho, na qual Blood escorrega e cai. Antes que ele possa se levantar, Will usa seu feitiço de teia de aranha caindo para tentar prendê-lo, mas Blood consegue cortar a rede e desarmar Will com um único golpe. Além de seu treinamento, Mary ensina Will a lidar com problemas cotidianos para garantir que ele possa sobreviver em qualquer situação. Um dia, depois de voltar do treinamento, Will vê Mary entrando no templo da deusa da terra, e como ele não tinha permissão para vê-la rezar, sua curiosidade o domina, e ele espia pela porta, apenas para ver Maria em chamas. Ele corre em direção a ela, gritando, e a agarra, tentando tirá-la das chamas enquanto grita por ajuda. Seus braços começam a queimar, e de repente ele desmaia. Ele acorda em seu quarto com os 3 mortos-vivos presentes. Marie começa a chorar de alegria e se amaldiçoa por não ter prestado atenção, mas Will se desculpa por ter sido muito curioso para o seu próprio bem. Marie olha para Will e tristemente exclama que os 3 costumavam ser humanos antes, mas quando morreram, suas fortes emoções não deixaram suas almas partirem. Eles assinaram um pacto com o deus dos mortos-vivos para permanecer neste mundo como mortos-vivos, e isso os tornou inimigos de Mater, a deusa da terra e da vida. Assim, sempre que Marie tenta rezar para ela é envolvida em chamas, e ainda assim, ela tem rezado para ela desde que se lembra. Will pede a Mary para deixá-lo rezar para a deusa da terra com ela, porque ele quer saber o que ela sente ao rezar. 5 anos se passaram desde que esse incidente ocorreu, e agora Will tem 13 anos. Ele tem rezado para os deuses sem parar e tem conseguido meditar na frente deles por 5 dias seguidos sem precisar de descanso ou comida. Suas aulas com Gus têm ficado progressivamente mais difíceis, mas ele tenta aprender tudo mesmo assim. E Blood também o treina todos os dias. Finalmente, um dia, ele testa Will fazendo lutar contra um demônio morto-vivo real que ele capturou. Will está um pouco ansioso, mas ele facilmente mata o demônio morto-vivo com um único golpe perfeito. Blood fica muito surpreso com isso, e Will brinca dizendo que é um gênio. Blood pensa um pouco e diz a Will que ele provavelmente está pronto para a experiência real. Ele então leva Will com ele para a cidade abandonada e explica que décadas atrás, esta cidade costumava ser uma área próspera com muitos humanos e anões por perto. Mas após um desastre que aniquilou toda a população, apenas demônios mortos-vivos vivem lá agora. Ele leva Will para o fundo de um túnel e o deixa lá, dizendo para ele sobreviver e sair sozinho. Antes que Will possa dizer qualquer coisa, Blood simplesmente desaparece depois de apagar a luz. Will se sente perdido, mas ele anda para frente e usa suas habilidades mágicas para criar uma luz. Ele logo encontra um grupo de esqueletos mortos-vivos e os destrói com bastante facilidade. Ele então avança, mas ao virar uma esquina, ele avista um esqueleto morto-vivo maior e mais forte segurando uma lança. Will fica assustado por um momento, mas então ele se pergunta o que Blood faria nesse caso, e ele percebe que nunca fugiria de seus problemas. Will ataca o demônio de frente, o golpeando, mas o demônio consegue desviar de seu ataque e então tenta lançar um feitiço nele. Will fica surpreso, mas graças aos seus instintos aguçados, ele anula a magia dele e então o atinge na cabeça. Ele quebra sua espada no processo, mas felizmente, aquele golpe foi o suficiente para derrotar o demônio. Will pega a lança do demônio e descobre que é uma arma mágica feita à mão pelos anões. Will anda para frente e adivinha que está perto de uma saída, mas então ele sente alguém atrás dele e se vira para ver Gus lá. Ele pergunta a Gus o que ele está fazendo ali, mas ele está quieto e pensativo enquanto o encara. Will sente um arrepio na espinha e sente que algo está realmente errado.
Ele pergunta se isso é uma lição de algum tipo, mas Gus de repente cria um golem de pedra que o ataca. Will é rápido e recua imediatamente antes de esfaquear o golem no torso e destruí-lo. Gus então o ataca enviando pedras voando em sua direção, e Will corre enquanto desvia das pedras e anula outras armadilhas mágicas que Gus usa nele. No entanto, Gus começa a lançar múltiplos feitiços ao mesmo tempo, e Will agora não consegue lidar com todos eles. Ele tropeça e cai, apenas para olhar para cima e ver que Gus está se preparando para outro ataque. Will começa a entrar em pânico, pensando que essa não é a maneira como ele quer morrer, especialmente não por alguém que ele considera seu querido professor. Ele fecha os olhos e decide que, se for preciso, ele matará Gus. Ele avança em sua direção antes de cravar sua lança nele, apenas para parar a poucos centímetros de seu corpo. As mãos de Will começam a tremer, e ele larga sua lança dizendo a Gus que o considera seu avô e só quer saber o motivo pelo qual ele quer que ele morra. Ele olha para ele e diz que se ele realmente quer matá-lo, então ele está pronto para aceitar sua morte porque ele preferiria morrer a machucar sua família. Will começa a chorar inconsolavelmente, mas Gus de repente soa todo alegre, dizendo que acha que levou essa lição longe demais e dizendo a Will que ele se saiu muito bem. Will fica aliviado que Gus não queria matá-lo, mas ele sabe que não foi uma lição, e Gus está definitivamente escondendo algo. Gus o escolta para fora da masmorra e ambos voltam para casa, onde Will decide manter o que aconteceu entre eles em segredo de Mary e Blood. Mais tarde, Gus ensina Will a avaliar sua lança, que pode emitir luz sob comando e pode encurtar ou expandir-se também por causa de feitiços mágicos gravados nela. Will começa a ir regularmente aos túneis na cidade abandonada, onde agora ele consegue lidar com todos os monstros com bastante facilidade e coletar pedaços de armadura sempre que pode. Gus também reduziu sua carga de trabalho a quase nada, pois acha que Will já aprendeu mais do que o suficiente. Um dia, Gus chama Will para seus aposentos à noite e diz a ele que antes de completar 15 anos, Blood provavelmente o desafiará para um duelo sério, e Gus quer que ele perca o duelo de tal forma que Blood não perceba que foi intencional. Will fica chocado e pergunta a Gus por que ele quer que ele faça isso, mas Gus diz que é um segredo que ele não pode revelar. Will fica irritado com o hábito dele de guardar segredos e diz claramente a Gus que se ele não puder revelar o motivo, ele não o ajudará. Will passa os próximos meses treinando seu corpo ao limite antes que o dia do duelo finalmente chegue. Blood o espera, e o duelo começa quando ambos sacam suas espadas. Blood ataca Will com uma saraivada de golpes rápidos e poderosos que ele só consegue tentar bloquear. Will é empurrado para trás, mas então ele avança direto para Blood, deflete sua espada para ganhar impulso para pular, e o apunhala no peito. Blood cai para trás, e embora ele esteja surpreso com o ataque imprevisível, ele joga Will para longe e enfia sua espada entre suas costelas. Blood então o força a aceitar a derrota, apontando outra espada para ele. Mary corre rapidamente em direção a Will, perguntando se ele estava bem, e grita com Blood que ele prometeu a ela que não tentaria mais enfiar as espadas do oponente nas costelas dele. Depois de repreendê-lo completamente, os três se sentam e Blood diz a Will que ele se saiu bem, mesmo que não tenha conseguido derrotá-lo. Will agradece a Mary e Blood, chamando-os de mãe e pai, e eles ficam felizes em ouvir isso. Blood então lhe diz que não tem nenhuma técnica especial para ensinar, mas lhe presenteia com a espada roxa, chamando-a de uma das lâminas demoníacas mais fortes. Will retruca dizendo que ele nem ganhou a luta, mas Blood responde com independência. Ele então explica a Will que é a espada demoníaca Overeater, que até os deuses temem. Não só é extremamente poderosa, como também tem o buff de roubo de vida, e Will pode se curar toda vez que machuca um inimigo com esta espada. No entanto, ela vem com suas desvantagens também. Quanto mais se usa, mais dependente se torna da espada, e o próprio crescimento é atrofiado. Will percebe os poderes e complicações de usar esta espada e promete que terá cuidado com ela. Depois disso, Blood e Mary decidem contar a ele os segredos que têm guardado dele o tempo todo, e começam a história desde o início. Há muito tempo, todos os senhores demônios se uniram para conquistar o mundo, liderados por um demônio extremamente vil e implacável que podia criar soldados e generais demônios a partir de seu sangue e carne. Este demônio chamado High King possuía a espada Overeater, e ele se feriria de propósito para criar um exército demoníaco, e depois matar outros para se curar. Combinando essas duas habilidades, ele conquistou o continente, começando pela cidade destruída perto deles. Quando o continente estava prestes a cair completamente para o High King, Gus, o lendário mago errante, teve um plano para derrotá-lo. Com a ajuda do lendário guerreiro Blood e da sacerdotisa Mary, eles planejaram se esgueirar para a cidade do High King e roubar sua lâmina demoníaca para reduzir muito seu poder, após o que ele poderia ser morto. No entanto, o plano falhou porque quando eles chegaram ao High King, ele se transformou em um demônio gigante e ele era um espadachim tão incrível que nem Blood conseguia tocá-lo. Gus e Mary conseguiram colocar um selo no High King e prendê-lo de alguma forma. No entanto, Stagnate, o deus dos mortos-vivos, decidiu intervir naquele exato momento. Ele ofereceu erradicar todos os demônios do continente se eles concordassem em se tornar seus lacaios, e sem pensar duas vezes, os três concordaram em se sacrificar.
Blood se tornou um esqueleto, Gus se tornou um fantasma e Mary se tornou uma múmia. O deus cumpriu sua promessa e erradicou todos os demônios, mas em vez de matá-los, ele simplesmente converteu todos em demônios mortos-vivos, trazendo o mundo à estagnação. De acordo com Blood, os 3 são os mortos-vivos de maior patente e têm guardado o selo por mais de 200 anos. Um dia, um bando de demônios trouxe um bebê humano para o templo para tentar sacrificá-lo a um dos deuses sombrios para quebrar o selo do High King. Mas Blood os matou. Gus queria deixar o bebê sozinho na floresta, mas Mary e Blood o superaram em votos e decidiram ficar com o bebê e criá-lo como seu. Mary se levanta e abraça Will, dizendo que sempre o amará, e até Blood lhe diz que ele foi o melhor pupilo que alguém poderia ter pedido. Will parece muito confuso porque ambos parecem estar se despedindo, mas de repente, nuvens escuras começam a circular ao redor dele e a figura sombria gigante de Stagnate emerge do céu, pedindo a Blood e Mary para entregarem suas almas a ele se eles se desvincularam de seu dever. Will de repente se sente impotente e cai no chão diante do terror do clone mundano do deus maligno, que também é chamado de Echo. No entanto, o chão se abre e Gus chega com estilo antes que o deus possa fazer qualquer coisa. Ele diz a Will para levar Mary e Blood embora enquanto ele lida com Stagnate. Will acha Gus majestoso enquanto ele fica na frente de um deus e o amarra lançando múltiplos feitiços ao mesmo tempo. O outrora arrogante Stagnate não consegue derrotá-lo, e os feitiços destrutivos que Gus lança o derrotam e o enviam de volta ao seu reino. Gus caminha em direção a Will e diz que tudo está bem e que ele pode relaxar. Will está completamente abalado, mas feliz que todos estão seguros. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Gus emite um som terrível e é partido ao meio. Até Blood e Mary são derrubados, e Will fica horrorizado ao ver Stagnate emergir de trás deles, zombando de Gus por pensar que ele poderia derrotar um eco de Deus tão facilmente. Stagnate joga Gus para longe e caminha em direção a Will, dizendo que os 3 mortos-vivos ali eram seus soldados supremos, e que assim que eles desistissem de guardar o selo do High King, ele consumiria suas almas. Graças ao Will, a vigília deles foi abalada, e ele pode facilmente pegar a Mary em sangue, mesmo que Gus ainda esteja irredutível em guardar o selo. Will cai de joelhos ao saber disso, e Stagnate oferece a ele se juntar ao seu exército para que ele possa viver feliz com sua família. No entanto, ele lhe dá tempo até o dia seguinte para decidir, e ele desaparece. Will fica devastado e ele carrega os 3 mortos-vivos para dentro. Ele percebe que Gus tentou fazer tudo o que pôde para manter seus amigos presos ao dever e impedir que suas almas fossem levadas, mas ele não pôde prejudicar seu aluno por isso. Will se culpa por viver egoisticamente e levá-los a esse fim, e ele começa a chorar. Ele sente que decepcionou seus pais em sua última vida, e mesmo agora, ele é a causa de sua miséria. Will adormece chorando, e na manhã seguinte ele encontra os 3 mortos-vivos tentando bancar os espertos para que ele não se culpe por nada. Ele lhes conta a verdade sobre ele ter reencarnado e como ele sempre será um pedaço de lixo inútil em todas as vidas. Mary não gosta disso e dá um tapa nele com força, dizendo para ele não falar mais nada ruim sobre si mesmo. Isso o faz cair na real, e ele se levanta e declara que vai proteger a todos eles. Ele vai ao templo e reza aos deuses antes de sair para chutar a bunda de Stagnate, que estava esperando sua resposta. Will olha direto nos olhos de Stagnate e diz a ele que não fará nenhum tipo de pacto com ele e que o derrotará a qualquer custo. Stagnate se diverte e usa sua magia para criar um monte de demônios mortos-vivos e instruí-los a atacar o Will. Os demônios o cercam, mas ele consegue destruir um monte deles com sua lança. Usa seus feitiços mágicos para prender alguns deles, e então usa sua magia de aceleração para blitzar os demônios que se aproximam dele, surpreendendo completamente o deus maligno. No entanto, ainda há demônios demais para enfrentar, e Will se machuca lutando contra eles. Stagnate rapidamente impede os demônios de atacar, diz a Will que ele é verdadeiramente impressionante, e mais uma vez o convida para seu exército como general para que ele possa viver feliz com sua família por toda a eternidade. Will parece estar confuso, e então Stagnate derrama seu sangue em uma taça e a oferece a ele. Para a surpresa de todos, Will começa a andar em direção ao deus maligno, olhando atentamente para o copo, mas de repente ele agarra a lâmina demoníaca Overeater e a usa para cortar o braço de Stagnate. Espinhos mágicos emergem da lâmina e restringem o deus, e Will o corta novamente, e suas feridas começam a curar. No entanto, antes que ele possa dar o golpe final, suas pernas são subitamente presas por uma cobra, que rasteja por trás dele e o morde. Will tenta se levantar, mas cai inconsciente. Ele acorda em um reino celestial muito calmo e sereno que parece estranhamente familiar, mas ele não consegue se lembrar de nada sobre isso. Nesse momento, ele se vira para ver uma linda mulher caminhar até ele e de repente percebe que ela é a deusa da luz e do renascimento, Gracie Fiel, e ela o acompanhou a este mundo quando ele veio aqui pela primeira vez. A deusa pergunta por que ele não aceitou o convite de Stagnate e Will responde que sua vida anterior foi lamentável, e ele não quer que algo assim aconteça novamente. Ele queria viver uma boa vida neste mundo, e sem a morte, a vida se tornaria sem sentido. Mais do que isso, ele quer proteger sua família. Gracefield fica impressionada com sua resposta e ela felizmente lhe concede sua graça. Ela lhe diz para acordar, fazer um juramento e andar ao lado dela para sempre.
Will acorda de repente no campo de batalha, remove rapidamente a cobra dele e de repente cai de joelhos em uma pequena oração e faz um juramento à deusa Gracefield. Stagnate ri dele, dizendo que foi inútil, mas enquanto o corpo de Will é incendiado em chamas azuis, ele percebe que foi abençoado pela deusa da luz e do renascimento e entra em pânico. Will pega sua espada e afirma que dará toda a sua vida por sua deusa, banirá o mal e salvará os sofredores. Stagnate ordena que suas forças matem o garoto, mas o Will corta sua espada e usa o poder chamado Tocha Divina para enviá-los pacificamente para a vida após a morte. Ele então carrega em direção a Stagnate usando seu feitiço de aceleração, mas Stagnate rapidamente salta e usa um feitiço de poeira para desaparecer. Will está em guarda, mas então Gracefield lhe dá um sinal, e ele percebe que Stagnate não está mais atrás dele, e ele deve ter voltado ao templo para prejudicar Blood e Mary. Will rapidamente usa seu feitiço de aceleração e corre em direção ao templo, esperando chegar a tempo e usar a graça de sua deusa guardiã para devolver sua família ao ciclo de renascimento. Ele entra no templo para testemunhar Gus restrito em sangue, protegendo Mary da estagnação. Ele corre para ajudá-los, mas Stagnate está muito perto deles, e Will sabe que não conseguirá alcançá-lo a tempo. No entanto, uma luz brilhante de repente brilha e repele Stagnate. Mater, a deusa da terra, se mostra para proteger sua querida seguidora Mary, a quem ela perdoou há muito tempo. Isso foi tudo que Will precisou, e ele rapidamente usa a tocha divina em Mary e Blood, confiante de que Stagnate dará um passo à frente para impedi-los de serem enviados ao ciclo de renascimento. Stagnate contra-ataca o ataque divino com seu próprio ataque, e Blood aproveita isso e o ataca por trás. Stagnate desvia de seu ataque, mas antes que ele possa se recuperar, Will acelera em direção a ele. Stagnate tenta usar sua magia, mas Gus a neutraliza imediatamente e Will apunhala o deus e o empurra contra a parede. Lá ele usa uma barragem de ataques usando a lâmina demoníaca, juntamente com a graça de Gracefield, e elimina Stagnate de uma vez por todas. Ele imediatamente desaba no chão com exaustão e os três correm em direção a ele, perguntando se ele está bem. Gus o parabeniza e diz que ele ficou muito mais forte. Todos parecem muito felizes com sua conquista. E Gus lhes diz que esta noite eles vão comemorar. Mary e Blood tentam se levantar e sair, mas de repente caem de volta no chão. Will pergunta se algo está errado, mas eles parecem já saber o que está acontecendo. Eles lhe dizem que, como Stagnate está morto e eles quebraram seu contrato com ele, eles vão morrer. Will fica chocado com isso e diz que deve haver uma maneira diferente de lidar com isso. Mas eles respondem que finalmente poderão entrar no círculo de renascimento novamente. E ele não deve ficar triste com isso. Will começa a chorar porque não quer que eles o deixem, mas seus pais lhe dizem para não ser tão egoísta. Eles lhe dizem que seu futuro pode não ser um mar de rosas, mas ele deve se esforçar para ser bom e feliz, apesar dos desafios que enfrenta. Lentamente, os espíritos deixam seus corpos, e Will vê como eles eram quando estavam vivos. Gus volta com um pouco de álcool vintage, e todos celebram sua maioridade antes que Blood e Mary morram pacificamente. E Will reza por eles enquanto Gracefield guia suas almas para o ciclo de renascimento. No dia seguinte, ele enterra seus corpos em um morro, dizendo a eles que ele embarcará em uma jornada em breve e voltará o mais frequentemente possível para encontrá-los. Gus se aproxima dele por trás, e Will pergunta a ele o motivo de ele ainda estar vivo. Gus responde que como ele não quebrou completamente seu contrato, ele ainda tem cerca de 10 anos de vida antes de morrer, e nesse tempo ele guardará o selo do Alto Rei até que Will seja capaz o suficiente para fazer algo a respeito. Ele então joga um saco cheio de tesouro para Will e diz para ele gastar como quiser, já que ele não tem mais uso para isso. Will é muito grato pelo dinheiro, pois precisará dele quando seguir em frente com sua jornada. Ele retorna ao seu quarto uma última vez, se veste e prepara sua bolsa antes de deixar o templo para sempre. Gus o acompanha até o fim da estrada, onde se despede, mas antes de ir ele diz a Will que ele precisará de um sobrenome e o nomeia Will G. Mary Blood, em homenagem à sua família morta-viva. Will embarca em sua jornada e começa a viajar pela floresta, matando demônios e subsistindo com a comida preservada que trouxe ao longo do caminho. Ele não vê nenhum sinal de humanos, então quando encontra um assentamento fica eufórico, mas ao entrar descobre que é uma cidade abandonada. Ele caminha até o rio e reza para Gracefield para devolver as almas das pessoas que vagam por ali ao círculo da vida. No dia seguinte, ele começa a caminhar rio abaixo dentro da selva, na esperança de encontrar humanos, quando de repente, um javali selvagem emerge dos arbustos e tenta atacá-lo. Will é rápido em seus pés e o derruba com um golpe, mas então ele percebe que ele foi atingido por uma flecha, o que significa que havia alguém mais por perto. O homem que atirou no javali faz sua aparição e aponta para Will, que se pergunta como ele pode iniciar uma conversa que não se torne violenta. Após alguma reflexão, ele percebe que o arqueiro parece ser um elfo, e ele o cumprimenta em um antigo élfico. O arqueiro parece surpreso com isso e abaixa sua arma, se apresenta como Menaldor e diz a Will que o javali era para ser sua caça. No entanto, ele concorda em compartilhar um pouco de carne com ele, já que ele a terminou. Eles trabalham juntos para abater e cozinhar o javali, e antes de começarem a comer, o Will começa a rezar aos deuses.
e Metal sorri para ele, pois ele não parece ser um crente. Após comer, Will pede a Metal que lhe dê direções, alegando que ele é um aventureiro que se perdeu nas ruínas do sul. Ele o informa sobre uma cidade rio abaixo, e Will o agradece. Mas quando ele pergunta se poderia ir junto com ele, Mentel recusa, dizendo para ele não segui-lo a qualquer custo. Metei usa sua magia para trazer um monte de fadas, que iluminam o caminho para ele, e ele desaparece na floresta. A noite cai, e Will cria uma fogueira para jantar antes de decidir dormir. Durante seu sono, Gracefield entra em seu sonho e lhe mostra visões de Meryl e sua aldeia sendo atacados. Will acorda com um sobressalto e corre, rastreando os passos de Meryl para avisá-lo do perigo iminente. Ele finalmente chega a uma aldeia e avista um casal de humanos andando por perto, mas ele não sente que nada aconteceu ainda. De repente, ele sente um ataque vindo e corre na frente dos homens para protegê-los de flechas que se aproximam. Mas então ele percebe que Menel não está em perigo. Ele é o perigo. Menel atira mais flechas nele, mas Will as bloqueia, e os dois guardas alertam o resto da aldeia, forçando Meryl e sua gangue a recuar. Will acelera em direção a eles, e Meryl usa sua magia de fada para fazê-lo tropeçar e queimá-lo, mas ele o supera usando força bruta. Will corre em direção a Metal e o derruba com um golpe no estômago, e então captura rapidamente o resto dos perpetradores usando sua magia de teia. Os aldeões chegam ao local e começam a discutir entre si. Um deles agradece a Will por salvar sua aldeia e explica que esta área era chamada de Beast Woods, e a população por aqui consistia principalmente de foras da lei. Os atacantes desta vez eram da aldeia vizinha, e ele não sabe por que eles invadiram esta aldeia, pois eles estão em bons termos. Depois disso, o chefe da aldeia vem e agradece a Will, e após obter a garantia de que ele o salvará novamente se a necessidade surgir, ele decide interrogar os invasores para descobrir seu motivo. Quando a manhã chega, ele descobre que a aldeia de Metal foi destruída por um bando de demônios, que tiraram tudo deles. Agora, eles não têm escolha, a não ser invadir aldeias vizinhas para se sustentar. Metal declara que o ataque foi ideia dele e pede que apenas ele seja punido, e o chefe da aldeia ordena sua execução, apesar de sentir pena dele. No entanto, o Will intervém e se oferece para compensar os crimes dos invasores usando o dinheiro que recebeu de Gus, afirmando que sua deusa lhe diz para ser gentil e dar a todos uma chance de se redimir. O chefe da aldeia acaba concordando e os perpetradores são libertados, e os sobreviventes da outra aldeia que não os atacaram recebem abrigo. Depois disso, Will contrata Mental para levá-lo em direção aos demônios escondidos em sua aldeia, para que ele possa derrotá-los, pois é seu dever como devoto de Gracefield. Metal o chama de tolo ingênuo, mas ele ainda o agradece e o direciona para a aldeia habitada por demônios, onde Will não tem ideia do que verá. Graças às incríveis habilidades de rastreamento de Metal e à sua legal magia de fada, Will logo chega à aldeia arruinada que está envolta em névoa. Mental explora a aldeia para encontrar os demônios realizando um ritual sacrificial no templo, mas Will acha que os inimigos que ele mencionou não são um grande problema. Ele se esgueira para o templo e mata um demônio que conduzia o ritual antes de prender a besta chamada Manticore em sua teia mágica e matar o outro demônio também. Depois disso, ele também mata a Manticore, enquanto Meryl também se junta à luta e mata os guardas do lado de fora depois de perceber que eles não eram tão fortes. Depois disso, eles procuram a aldeia por quaisquer sobreviventes e rezam pelos falecidos, com Will rezando para Gracefield guiá-los para a próxima vida. Metal o agradece e se desculpa porque antes ele o confundiu com um rato rico e arrogante que estava chapado com suas bênçãos divinas. Depois disso, ele leva Will para sua avó adotiva, que se transformou em um fantasma forte e de alta patente. Will teme que ela possa ser uma oponente difícil, mas ela está totalmente no controle de si mesma e não planeja resistir. No entanto, ela primeiro percebe que Meryl tem sido travesso, e ele desmorona, dizendo que estava frustrado, pois não podia fazer nada para ajudar os aldeões. Ele começa a lutar com o fantasma de sua avó, assim como meu vizinho fez uma vez enquanto estava sob efeito de LSD. Metal se sente patético e não tem mais vontade de viver, mas sua avó o encoraja, dizendo que ele tem outra chance na vida na forma de seu amigo padre. Aí ela conta pro Will sobre um esconderijo de demônios na floresta e depois se manda sozinha, tipo uma vovó radical, enquanto eu tive que desligar o meu. Mais tarde, os aldeões voltam e acham suas casas destruídas, e o Metal leva o Will para um lugar onde ele fala do seu passado. A mãe dele curtia humanos e teve ele como meio-elfo, e ele fugiu porque os aldeões o maltratavam sem parar depois da morte dela. Ele virou aventureiro aqui, mas foi traído por um colega de equipe e de alguma forma chegou nessa vila. Foi aí que ele conheceu uma mommy, que o colocou no caminho certo, só que ele não envelheceu como os humanos, então continuou adolescente enquanto ela virou avó, e às vezes ele se sente sozinho por causa disso. Aí o Metal muda abruptamente para o modo profissional e pede pro Will abençoá-lo como padre de Gracefield e aceitá-lo como devoto dela. O Will fica chocado com a rapidez com que ele passou de uma história emocionante para papo de negócios, mas ele o abençoa, e aí eles voltam para a festa que os aldeões estão dando para eles. A restauração começa no dia seguinte, mas os aldeões precisam visitar a cidade de Whitesale para conseguir suprimentos.
O Will quer saber sobre isso, e o Menel fica chocado com a falta de noção dele. Whitesale era a maior cidade da área sul do Reino Fértil desde a guerra entre os heróis humanos e o Alto Rei, 200 anos atrás. O Will fica animado para ir para lá, mas antes disso, ele planeja explorar as ruínas para juntar fundos para restaurar a vila. Quando ele e a Mel voltam de uma missão bem sucedida, eles veem duas pessoas sendo perseguidas pelo primo do Haran. O Will as protege e encara o gorila, lembrando do que o Blood disse sobre intimidar feras antes de começar uma luta. Seu olhar de morte funciona, e o primo do Haran foge. A garota que ele acabou de salvar fica emocionada ao ver seu ato heróico, e se apresenta como Rabina, uma barda halfling viajante, e seu companheiro como Antônio, o mercador viajante. O Menel se apresenta e o Will, e aí descobre que a dupla estava viajando para Whitesale, mas seus guardas fugiram ao ver o gorila. Ele vê uma chance e faz um acordo para escoltá-los até Whitesale em troca da ajuda deles para conseguir um desconto nos itens que precisam. A Rubina e o Antônio ficam animados para viajar com um padre guerreiro, e eles passam por várias vilas, onde a Rubina atrai multidões cantando e o Antônio abre sua loja. Ele até pede pro Will curar pessoas para espalhar o bom nome de Gracefield e atrair clientes para a loja dele. Uma noite, eles descansam num galpão vazio, onde a Rabina canta a música de Blood, Mary e Gus. O Will está muito ansioso para ouvir a história imortal da sua família. Anos antes de ficarem famosos como heróis, o trio salvou uma garota meio-elfa escolhida como sacrifício para um dragão que atacava sua vila. O namorado da garota meio-elfa ofereceu todo o dinheiro que tinha para eles lutarem contra o dragão, e eles aceitaram a missão. Eles mataram o dragão e ainda deram uma adaga e um pouco de dinheiro para o jovem casal para começarem uma nova vida. Como eles hesitaram em aceitar, o sábio errante disse que era um investimento e que ele esperava que eles ficassem famosos e ricos, e um dia ele voltaria para cobrar essa quantia com juros. Como senha, ele disse o nome dele, que não era conhecido por muitos. A música termina, mas a história não. A Rabina diz pro Will que hoje, a família do Conde Dagger tem uma velha meio-elfa que ainda espera alguém para cobrar o empréstimo do sábio errante dela. O Will fica emocionado e feliz ao ouvir isso, e chora, esperando encontrar a velhinha um dia. Na manhã seguinte, eles tomam café da manhã, partem para a cidade de Whitesale e chegam logo. O Will fica maravilhado com a vista da cidade magnífica, que o Antônio explica ser governada pelo príncipe herdeiro Ethel. Há muitas coisas chocantes esperando pelo Will lá, desde políticas econômicas lenientes e perspicazes até senso de moda, iluminação pública e banhos públicos administrados por mágicos. Depois de uma boa sauna e um banho frio, o Will e seu grupo comem num restaurante e depois visitam o grande templo para que o Will possa prestar suas homenagens à sua deusa. Ele entra no templo sozinho e admira sua beleza até chegar a um padre júnior, e o informa de suas intenções de prestar homenagens a Gracefield. O padre júnior responde que, como Gracefield é uma divindade menor no momento, seus padres são poucos, e o templo precisa fazer uma verificação para garantir que nenhum servo de deuses malignos se esgueire para rezar para eles, disfarçado de padre de outra pessoa. Ele pede para o Will cooperar com ele até que a oração de detecção de fé seja realizada e o informa que, no momento, todos os padres de alta patente estão em várias missões. O Will entende e está prestes a recuar quando Bart, o bispo do templo, chega lá e intimida o padre júnior. Bart é raivoso, irritadiço e fala palavrões, mas ele fica impressionado com as lições que o Will aprendeu com sua deusa e o permite prestar suas homenagens sem verificação. O padre júnior leva o Will para a capela e fala mal do bispo no caminho, chamando-o de vaidoso e imoral. Quando o Will volta para a hospedaria da igreja, seus amigos também têm coisas ruins para dizer sobre Bart. Enquanto eles falam de como ele é um velho vulgar que frequentemente recorre a suborno e intimidação, o sino de alerta toca. O Will olha para fora e vê que um dragão atacou a cidade e jogou tudo num caos completo. A igreja está cheia de feridos e todos estão tensos. O Will não se contém e corre para o telhado para ajudar todo mundo. Ele encontra a cidade em chamas e nota soldados tentando lutar contra o dragão com catapultas gigantes. No entanto, o dragão é rápido e forte demais para eles, e ele destrói o posto deles. Vendo a cidade em chamas, Will sente que o trabalho duro dos seus pais, que trouxe paz para essa terra, está sendo destruído por um dragão, e ele o ataca furiosamente com um raio. Ele erra e tenta de novo em desespero, mas aí o Metal aparece e o repreende, dizendo para ele usar a cabeça e achar uma solução inteligente para as coisas. O Will se acalma e volta pro básico enquanto formula um plano. Ele pede pro Metal canalizar sua magia de fada para apoiá-lo com um feitiço de vento de longo alcance e ele o combina com sua teia imbuída de raio. Eles enviam seu ataque combinado contra o dragão, chocando e restringindo-o com a teia. O dragão se liberta sem nenhum dano, mas agora está mais agressivo do que antes e corre para atacar o Will, que usa a graça de sua deusa para criar uma barreira gigante cercando o templo. A barreira bloqueia o sopro de fogo do dragão, mas se estilhaça quando o monstro o ataca com suas garras cobertas por um miasma nojento. O Metal usa magia de vento para jogar o dragão no chão e o Will o amarra com correntes mágicas.
O monstro as rasga, mas o Will acelera em direção a ele e o apunhala. O dragão ainda não está morto e prestes a atacar todos no templo, e o Will se pergunta como detê-lo. Ele se lembra do que o Blood disse sobre deixar tudo para a força bruta se nada mais funcionar, e ele pula no dragão para estrangular seu pescoço. O Will arremessa o dragão no chão e usa toda a sua força para quebrar seu pescoço. Ao se levantar depois de matar o monstro, ele vê as pessoas no templo olhando para ele em silêncio perplexo. No entanto, Antônio e Rabina tomam a frente e estabelecem Will como o novo herói, o matador de dragões, e todos o aplaudem. Depois disso, o Will está ajudando a remover os escombros quando um padre chega e o informa que o príncipe o convocou. Will e Metal visitam o príncipe Ethel, que quer falar com eles sobre a festa deles que abateu o dragão. O príncipe acha que os papéis de guerreiro, mago, usuário de fada e padre estão divididos entre os 4 membros da festa do Will, mas ele o informa que tem 3 desses papéis, e Menel é o usuário de fada. O príncipe fica espantado ao ouvir isso, e fica sério ao exigir ouvir os detalhes, e Will perde a pouca confiança que tinha. Ethel então agradece o Will e pede para ele escolher uma recompensa. O Will só quer a ajuda dele para subjugar os demônios no sul, mas o príncipe diz que é quase impossível para ele, já que essa área é muito longe, e ele não pode poupar forças para isso. O Will responde que nesse caso, ele gostaria de montar e financiar um exército particular de mercenários para derrotar os demônios. Aparentemente, isso é pedir demais, e o príncipe diz que ele poderia matá-lo ali mesmo por ultrapassar seus limites. O Will olha ao redor e se pergunta se consegue enfrentar o príncipe e seus 2 guardas de uma vez, obviamente numa luta, mas então decide ser honesto e escalar a situação. Ele afirma que, como padre de Gracefield, é seu dever marchar para a escuridão e salvar os que sofrem. O príncipe fica impressionado com sua determinação, e então, de repente, o bispo invade a sala, acusando Ethel de tentar ultrapassar a autoridade do templo ao convocar um padre sem sua aprovação. No entanto, Bart fica sem palavras ao saber que Will pediu permissão para montar um exército particular para libertar as vilas de Beastwoods. Ethel anuncia que planeja nomear Will como paladino e quer compartilhar sua guarda conjunta com o templo. Bart fica chocado ao ouvir essa proposta e se retira com Will para considerá-la. No caminho, Metal arruma briga com o bispo, enquanto Will tenta animar a filha adotiva de Bart, Anna, que o assegura que, embora seu pai possa parecer um babaca, ele é um bom homem de coração. Mais tarde, Will encontra Bart no templo e descobre que ele nunca usa sua graça divina, pois frequentemente precisa fazer atos imorais para garantir o desenvolvimento desta terra. Ele não quer profanar seu Deus usando suas bênçãos enquanto suborna e ameaça, e Will finalmente ganha algum respeito pelo velho. Depois disso, Bart tenta convencer Will a desistir de sua missão de salvar Beastwoods, mas ele está inflexível em cumprir o juramento que fez à sua deusa. Bart fica espantado com sua devoção quase tola e lhe concede permissão. Depois disso, Will vai a um pub procurar caçadores de glória, esperando conseguir alguns aventureiros que lutem ao seu lado por menos dinheiro e mais fama. Sua fama como matador de dragões atrai muitos homens, mas eles ficam decepcionados com as baixas recompensas da missão que ele está anunciando. No entanto, um aventureiro veterano desgrenhado chamado Rastov sabe que Will está procurando por loucos que podem jogar tudo de lado e lutar até a morte por seu orgulho. Ele fica chocado ao saber que o objetivo de Will é derrotar os demônios no sul, mas acha que parece uma ideia divertida e se junta à missão junto com sua equipe. Logo depois, Will é armado cavaleiro pelo príncipe, e ele se torna um paladino, jurando ser fiel aos deuses e salvar os fracos. Logo, Will parte com sua equipe heterogênea de aventureiros e conta com a ajuda de Antônio para financiar o desenvolvimento das vilas. Bart também enviou um monte de padres, incluindo Anna, para apoiá-lo. Nos próximos meses, Will e seus amigos exploram a floresta, matam demônios, mediam brigas entre aldeões e levam a vila à prosperidade. Um dia, Rastov relata que uma patrulha de batedores não voltou há muito tempo, e Will decide partir para localizá-los imediatamente. Ele leva Menel, Rastov e sua equipe para a missão, mas eles encontram os corpos dos batedores e a pegada de um demônio gigante. No entanto, eles encontram pistas de um homem correndo para o fundo do vale e seguem as pistas apenas para descobrir que foram enganados pelas feras demoníacas, que os cercaram por todos os lados. Todos entram em formação, e Will e Menel os fortalecem com seus poderes. A batalha entre os aventureiros e a horda de feras começa. Mas enquanto Will e outros os seguram, um monstro gigante, cuja mãe teve muitos pais diferentes, chega na falésia atrás deles. Metal o identifica como uma quimera e tenta atacá-la com magia da terra, mas é jogado para longe e sofre ferimentos graves. A quimera usa fogo negro e o queima, e Will grita enquanto tenta salvar seu amigo usando magia. Ele usa magia de raio, mas uma fera serpente o atinge e interrompe seu feitiço, fazendo com que ele retorne e o atinja. Will cai de joelhos em desespero depois de ser frito por seu próprio trovão, e em um acesso de raiva, ele corta a serpente que o atacou com a espada demoníaca devoradora. Will enlouquece e luta sem se importar com a defesa enquanto mata feras com a devoradora e cura seus ferimentos. Ele é consumido por sua raiva e destrói todos os monstros antes que Rastov o traga de volta à realidade e peça para ele salvar Metal, que ainda está vivo.
Will corre até ele e chora enquanto cura seu corpo queimado, mas ele perde a consciência ao fazer isso. Ele acorda de volta na vila e descobre com Rastov que a Quimera fugiu, e eles recuaram. Menel está vivo, mas ainda em coma, e Rastov proíbe Will de visitá-lo até que ele melhore. Will descansa enquanto se pergunta onde tudo deu errado. Ele caminha em direção ao quarto de Menel na chuva, percebendo que, como ele era muito forte, ele superestimou as habilidades de todos os outros também. Quando Will chega ao quarto de Menel e o cura, ele percebe que queria amigos como seus pais, que pudessem estar em pé de igualdade com ele. E ele subconscientemente força esse ideal em Menel, quase o matando. Ele decide que não vai mais depender de ninguém e salvará todos e tudo sozinho. No entanto, assim que Will sai do quarto, Metal acorda e percebe que seu amigo esteve ali. Ele o persegue e o confronta na floresta, onde Will lhe diz que derrotará os demônios sozinho e que não precisa da ajuda de ninguém. Metal fica furioso com sua atitude e o ataca, mas ele nem consegue fazer Will se mover. Will não quer que seu amigo se esforce tanto em vão, então ele quebra um de seus braços pensando que ele vai parar agora. No entanto, Metal ainda se levanta e usa magia de fada para lançar pedras em si mesmo, e Will é forçado a bloqueá-las com seu corpo para salvar seu amigo. Ele cai de joelhos e Metal o chuta na barriga, chamando-o de covarde. Ele declara que, como amigo, é seu dever impedi-lo de fazer qualquer besteira só porque está frustrado. Will está emocionado e pede desculpas, e Metal o ajuda a se levantar, enquanto ele promete que logo ficará forte o suficiente para não ser um fardo para ele. Após o acerto, eles retornam à vila e começam a organizar as coisas para a segunda rodada contra a Quimera. Will e sua equipe se preparam minuciosamente desta vez e todo o grupo se dirige ao vale para enfrentar as feras de frente. Eles os derrubam com flechas de fogo, bloqueiam com escudos e finalizam com lanças. Após derrotar todas as feras em seu caminho, Will e Menel chegam a um mosteiro abandonado antes de todos os outros. Eles acham que é seguro avançar, mas Will sente algo e usa sua magia anuladora para revelar que a Quimera estava se escondendo ao ficar invisível bem na frente deles. Ele descobre que a Quimera é um monstro inteligente formado por rituais demoníacos, e seu objetivo é manter o sul devastado para que os humanos não possam se mudar para lá. Dessa forma, os demônios eventualmente reivindicarão a Cidade dos Mortos sem resistência, e libertarão seu Rei Supremo. A Quimera lança um ataque surpresa contra Will, que o desvia e apunhala sua cabeça. Ela avança contra ele, mas ele a bloqueia usando uma barreira e a apunhala pelos lados, enquanto o metal a prende no chão. Eles atacam a Quimera por ambos os lados, fazendo com que ela perca a coordenação entre as várias cabeças. Enquanto Will a apunhala por um lado, Mental impulsiona sua flecha com magia do vento e explode sua cauda. Will então derruba uma de suas cabeças, e a Quimera usa sua técnica suprema e libera o miasma sombrio enquanto cresce em tamanho. Will diz a Metal para apoiá-lo por trás, pois ele lutará na linha de frente sozinho, graças à sua imunidade a veneno. Ele avança, bate a chama escura que sai da boca da Quimera com seu escudo, e Metal a lança bem alto no ar. Will apunhala uma cabeça por baixo, e então salta para desferir o golpe final na última cabeça restante. Com a Quimera derrotada, Will e Metal planejam lutar contra o monstro-chefe lá dentro em seguida. Mas ao entrarem no mosteiro, eles descobrem que Rastov os pegou de surpresa e matou o demônio-chefe enquanto eles lutavam contra a Quimera. Eles retornam à vila e logo ela se torna mais animada. Metal informa a Will que mais pessoas virão em breve, já que o perigo das feras foi resolvido, e ele diz que pode se tornar o novo senhor de Beastwoods. Will fica confuso, e Metal o chama de burro antes de explicar que ele tem proteção divina, o apoio do príncipe e da igreja, juntamente com o respeito e o apoio das pessoas, então obviamente ele se tornará o novo senhor. Will entra em pânico ao perceber, mas se recompõe rapidamente e decide que pode fazer isso com a ajuda de seus amigos. Ele sonha em reviver a Cidade dos Mortos e visitar os túmulos de seus pais. Will se torna o senhor das áreas de Beastwood, e após 2 anos ele conseguiu desenvolver muito a área. Agora um homem de 17 anos charmoso, ele reside na capital, Torchport, chamada de Porto da Luz. Foi estabelecida na primeira cidade abandonada que Will encontrou ao deixar sua casa. Um dia, enquanto ele acaricia pedaços de papel para os quais patenteou o processo de fabricação, Menel entra em seu escritório. Eles dão uma caminhada pela cidade, e Will conta ao amigo como o papel é o futuro deles. Em vez de cortar árvores e vender madeira, ele planeja criar uma indústria de papel em Beastwoods, e assim, garantirá lucros a longo prazo para seu território. A estação de inverno chega em breve, e Will leva Rabina em um encontro de amigos, e ela pede que ele a leve para a Academia de Magos, pois ela sempre quis ir para lá. Fica em terras proibidas, e nem não-magos podem entrar, mas o Will é um bobo por causa da amiga meio-elfa e aceita o pedido dela. A Urbina tem certeza que, apesar dos perigos, um mago habilidoso como Will conseguirá levá-la sem dificuldade. Mas ao entrarem na floresta que cerca a academia, Will descobre o lugar cheio de proteções e armadilhas mágicas.
Ele desiste da ideia de entrar furtivamente, mas como não quer decepcionar a Robina, sugere que eles vão até a porta da frente e peçam permissão. Isso também é mais fácil falar do que fazer, já que magia foi lançada sobre a floresta para confundir qualquer estranho. Depois de andar em círculos por um tempo, Will entende o truque e usa magia para revelar o caminho real na floresta. Lá, ele vê um aviso esculpido em uma árvore dizendo para aprender ou ir embora, e ele se pergunta o que isso significa. A Rubina fica ansiosa ao ler isso e diz que eles não devem forçar a sorte. Ela ouviu dizer que nem o lendário sábio errante conseguiu chegar à academia sem a ajuda do mestre quando era jovem. Essa é a primeira vez que Will ouve essa história, então ele decide seguir. Eles avançam e encontram um homem velho e desgrenhado sentado perto de uma fogueira. Will e Robina se apresentam, e o velho diz que é apenas o humilde zelador da academia, e seu nome não é digno o suficiente para ser dado ao paladino. Ele convida os convidados a descansar um pouco e diz que apenas magos podem entrar na academia, mas ele ainda espera que eles consigam permissão para entrar por um tempo. O velho dá a eles um pouco de queijo para assar e comer, e enquanto comem, ele pede ao Will para mostrar um pouco de magia, pois está curioso sobre as capacidades do famoso paladino distante. Will responde que, segundo os ensinamentos do mestre, ele não pode usar magia apenas para exibição ou esporte. O velho tenta ser esperto e pede para ele fazer lenha seca para ele, já que a neve da noite passada umedeceu todos os tipos de madeira. Will é ainda mais esperto e simplesmente seca a lenha ao redor da fogueira já acesa. O velho zelador fica impressionado e começa a entrevistar os dois candidatos que querem entrar na academia sobre magia. A Rubina afirma que acredita que a magia deve ser usada para criar felicidade para todos, e ela sempre viu Will usá-la para essa causa. Isso impressiona o velho, que decide que eles são dignos de ver a academia e uma luz brilhante brilha atrás dele. Will protege os olhos da luz, e quando ela diminui, ele descobre que eles já estavam no portão da academia. O velho está subitamente bem arrumado, e ele se apresenta como o professor Hiram da academia, e também o mestre da floresta. Ele faz uma exceção para Will e Robina entrarem na academia e pergunta à meio-elfa o que ela quer ver. Ele os leva em um tour pela academia, onde os leva à biblioteca da academia, porque era isso que a Rabina queria ver. Ela agradece a Hiram, e ele lhes concede autoridade para ler qualquer coisa naquele andar. Rabina quer procurar um livro específico, e logo encontra 2 livros pesados que Will tem que carregar para ela. Ele lê os títulos e descobre que um dos livros era uma lista de graduados da academia, e o outro eram registros históricos da área local. Rabina os estuda com afinco até a noite, e então ela sai com Will depois de agradecer a Hiram. No caminho de volta, Will pergunta por que ela estava lendo aqueles livros, e Rabina diz a ele que uma vez viajou com uma maga linda e gentil e teve o melhor momento de sua vida com ela. No entanto, eles tiveram que se separar porque seus destinos eram diferentes. Logo depois disso, Rabina soube que sua amiga maga morreu heroicamente protegendo uma cidade de demônios, mas nenhum conto desse incidente sobreviveu. Agora, ela quer aprender sobre as ações heróicas de sua amiga e fazer uma música para que ela nunca seja esquecida. Ela encerra sua lembrança de forma feliz e diz que canções de heróis carregam esperança, e é por isso que ela escreverá uma para sua amiga. Will pede para ela cantar para ele assim que estiver pronta, e então espera que um dia, mesmo que ele morra, suas canções permaneçam neste mundo. Meses se passam e as estações mudam, mas um dia Will recebe um relatório de que algumas flores de inverno estavam florescendo no verão. A anomalia é levada a sério pelo príncipe, que ordena que Will investigue, e ele vai para a floresta com Menel e encontra alguns animais mortos sem piedade. Devido à sua conexão com a floresta, Menel pode dizer que a floresta enlouqueceu, mas Will tem certeza de que ele está apenas gaslighting a floresta. Ele ainda leva o conselho dele a sério, e eles se preparam para descobrir o que há de errado com a floresta. Menel explica que 2 árvores antigas governam as florestas das terras das feras. O Senhor do Carvalho as governa no inverno, e o Senhor do Azevinho as governa no verão, e eles trocam de autoridade nos solstícios. Foi o solstício de verão há alguns dias, e a autoridade ainda parecia estar com o Carvalho. É por isso que eles vão até o Senhor do Carvalho e encontram uma árvore velha com um rosto. Metal pergunta por que ele não concedeu autoridade ao seu irmão gêmeo, o Senhor do Azevinho, e o Carvalho responde que o Azevinho não está atendendo sua ligação e se recusa a aceitar a autoridade. Metal sabe que se os governantes não estiverem alinhados com a estação, a floresta estará em perigo, e para salvá-la, ele se voluntaria para ser o mensageiro da floresta e pede ao Carvalho para deixá-lo transferir a autoridade para o Azevinho manualmente. O Carvalho o adverte que ele não conseguirá lidar com isso e que sua alma será destruída em 1 mês, mas Mentel responde que cuidará das coisas com Will até lá. Mentel expressa sua profunda conexão com a floresta e não quer que ela pereça, e a árvore Carvalho aceita seu sentimento e o envia em uma prova para provar seu valor. Will tem que ficar para trás, pois não tem permissão para interferir em assuntos da floresta, e ele espera pacientemente seu amigo retornar da prova enquanto medita. Menel retorna um pouco machucado, depois de alguns dias, e mostra a Will a marca da autoridade real na palma de sua mão. Logo, os dois marcham em direção à árvore do Azevinho e encontram 2 demônios em seu caminho. Eles facilmente derrotam um demônio cada, e percebem que eram apenas porteiros e que o chefe deles estava à frente.
Eles cruzam um portão de pedra gigante e encontram uma árvore gigante cercada por uma névoa sinistra. Menel exclama que é o Senhor do Azevinho que governa a floresta no verão. Enquanto Will e Menel se aproximam da árvore, eles encontram um general demônio esperando por eles lá. O general ouviu falar do paladino distante e de Meneldor das Asas Velozes, e declara que obterá a glória de caçá-los. Ele invoca suas bestas demoníacas para atacá-los, e enquanto as bestas o cercam, Meneldor estabelece contato com o Azevinho e transfere a autoridade real para ele. A árvore ganha o poder do governante da floresta e usa suas raízes para prender todas as bestas e arrastá-las para o chão. O general demônio está furioso que seu plano foi frustrado tão facilmente. Mas ele tem mais coisas com que se preocupar, pois Will avança contra ele. O demônio recita um feitiço mágico, mas Will interrompe seu cântico e a magia dá errado e explode em seu rosto. Então Will o ataca com sua lança e o demônio bloqueia seu ataque com sua alabarda. Will sobrecarrega o dragão com força bruta e então o corta, trazendo-o de joelhos, e então apunhala sua cabeça para matá-lo. O Senhor do Azevinho os agradece por salvá-lo na floresta, e gasta seu poder para rejuvenescer a floresta. As árvores crescem folhas frescas, e os lagos se enchem imediatamente, graças a esse poder, que seria muito eficaz para combater o aquecimento global, eu acho. Depois disso, o Azevinho diz a Metal que, como ele assumiu a autoridade do governante por um curto período, o sangue Fai nele despertou. Um dia, ele se tornará um governante da floresta e se transformará em uma árvore velha e barbuda como ele. Tanto Metal quanto Will ficam chocados porque nunca souberam disso, e nem se deram ao trabalho de ler os termos e condições. O Azevinho diz a Metal que isso não acontecerá imediatamente e que ele pode escolher recusar, mas ainda assim implora para que ele pense sobre isso. Depois disso, a árvore dá a Will uma previsão para considerar. Nas Montanhas da Ferrugem, a oeste, o fogo da Calamidade Negra eclodirá em breve, e pode se espalhar o suficiente para consumir toda a terra. O Azevinho descreve as Montanhas da Ferrugem como um ninho de demônios, e conta a Will sobre o Senhor do Fogo Infernal, Han Miasma, que faz uma cama com o tesouro de outros homens e dorme lá. Ele adverte o paladino para se preparar para enfrentá-lo e termina o aviso com isso. Mais tarde, Will e Metal visitam o príncipe Ethel, que tenta bajular Will por completar a solicitação recente. Metal não gosta de como o príncipe tenta diminuir as recompensas com palavras doces e fala francamente com ele para obter recompensas maiores. Nesse momento, o bispo Bart chega à reunião ofegante. Os 4 homens sentam-se à mesa, e Will e Metal dão um relatório detalhado do que encontraram na floresta e um aviso do Senhor do Azevinho. O príncipe fica chocado, pensando que eles terão que enfrentar uma calamidade após a outra. E então Metal e o bispo começam uma discussão sobre se a profecia de uma árvore velha pode ser confiada. Eles deixam isso de lado e chegam à questão principal. Bart diz que as Montanhas da Ferrugem já foram a capital do reino dos anões, que caiu para demônios que ainda vivem lá. Will fica animado ao ouvir isso, e pensa que, como não há espectadores lá, ele pode ir lá e causar o caos à vontade. O príncipe ri, pois fica feliz que o paladino aceitou o trabalho, mas Bart e Metal não ficam impressionados. O príncipe deixa tudo para Will, e diz para ele obter algumas informações sobre as Montanhas da Ferrugem primeiro. Will e Metal vão encontrar Rubina para ouvir quaisquer histórias que ela possa contar a eles. Ela diz a eles que 200 anos atrás, o lugar era chamado de Montanhas de Ferro, e era a capital do poderoso País de Ferro dos Anões. No entanto, quando o exército demoníaco os invadiu, os anões lutaram e quase todos morreram. As montanhas ficaram vermelhas de sangue, e permaneceram vermelhas enquanto todo o ferro enferrujava. Os anões que deixaram o país e sobreviveram também enfrentaram dificuldades indescritíveis, e apenas alguns deles sobrevivem agora. Isso é tudo que Rabina pode dizer a eles, porque nenhuma canção ou história das Montanhas de Ferro sobreviveu. Will decide falar com os anões em Totport, e Metal o leva por um atalho na floresta que ele pode ver agora, graças à autoridade temporária que ele carregava. Ele diz que alguns séculos no futuro ele pode ter que decidir seu caminho. Até lá, Will já terá morrido há muito tempo. E Metal planeja pelo menos ver seus bisnetos. Ele o informa que aqueles que nascem como híbridos entre Fey e humanos têm que tomar uma decisão que muda a vida em algum momento de suas vidas. Eles podem escolher ser mortais e morrer em idade muito avançada, ou podem escolher se tornar imortais e se tornar um com a natureza. Menel quer pelo menos ver todas as concórias de Will antes de tomar qualquer decisão. Depois disso, eles saem em Totport e reduzem o tempo de viagem de dias para horas, graças aos recém-adquiridos poderes do meio-elfo. Na cidade, eles encontram Antônio e perguntam sobre os imigrantes anões que chegaram ali há meio ano. Naquela época, eles pareciam perdidos e mortos por dentro, e estavam tão abatidos que a maioria das pessoas era naturalmente contra deixá-los ficar ali. Antônio diz a Will que eles estão bem estabelecidos agora, e seu líder pode ter algumas informações sobre as Montanhas da Ferrugem. Will se lembra do que Gustly lhe ensinou sobre as criaturas comumente conhecidas como Fey. Elas poderiam ser como os Senhores da Floresta, ou poderiam escolher corpos mortais para viver mais perto dos humanos. Os Fey que seguiram a deusa do vento e da floresta se tornaram elfos, e aqueles que adoravam o deus do fogo e do artesanato se tornaram anões. Os anões eram conhecidos por serem mestres artesãos e os guerreiros mais corajosos, e até o sangue os respeitava. Na manhã seguinte, enquanto Will treina com metal, ele percebe alguém espionando-os e vai cumprimentá-los.
Contrário ao que ouviu sobre anões, ele vê um anão covarde e nervoso que foge assim que Metal fala com ele em um tom um pouco rude. Mais tarde naquele dia, Will visita o assentamento anão em sua cidade e encontra todos trabalhando duro. Assim que vem seu senhor, os anões param seu trabalho e lhe prestam respeito. Assim Will se dirige ao líder dos anões, Agna, e seu tio Grandirp, que é bem velho. Eles se sentam para tomar chá e Will pergunta a eles o motivo de terem vindo para Beastwood. Grandir responde que vieram ali para morrer, e Will cospe o chá quente ao ouvir sua resposta muito franca e mórbida. Agnar assume o controle da situação e explica que seu tio é um dos últimos sobreviventes da Montanha de Ferro, então ele viveu toda a sua vida em depressão. Grenier fica emocional e nostálgico ao lembrar de sua terra natal gloriosa e de como sempre sonhou em recuperá-la, mas agora ele é muito velho para fazer qualquer coisa. Ele quer pelo menos garantir paz para a geração mais jovem e implora a Will que cuide deles. Will segura suas mãos e promete que garantirá que eles sempre permaneçam seguros e felizes. Grandir chora e agradece a Will antes de começar a história das Montanhas de Ferro. 200 anos atrás, os anões eram governados por um rei que era um grande guerreiro e estudioso. Sob seu reinado, eles alcançaram novos patamares de paz e prosperidade. Mas ninguém sabia que ele um dia seria lembrado como o último rei do Reino de Ferro. Um dia, o Alto Rei e seus demônios vieram às Montanhas de Ferro e enviaram um mensageiro, pedindo ao rei para se juntar ao lado deles. O rei decapitou o mensageiro para dar uma mensagem clara a seus inimigos de que ele nunca se aliaria a eles. Mas o demônio o advertiu que o dragão maligno viria e os destruiria a todos. Depois disso, ele preparou os bravos guerreiros anões para a guerra. O rei tinha certeza de que todos que ficassem para lutar ali morreriam, e foi por isso que ele não forçou ninguém a ficar com ele. Ele estava determinado a deter os demônios e o dragão, mesmo que isso custasse a vida de todos, e os guerreiros anões eram orgulhosos demais para recuar de uma batalha tão emocionante. O rei, no entanto, ordenou que todos que não fossem habilidosos em combate deixassem o país, engolissem o orgulho e sobrevivessem a todo custo, para que um dia pudessem retornar e derrotar seus inimigos. Ao terminar sua história, Grandir chora de vergonha, arrependimento e culpa. Naquela época, ele era apenas um guarda novato e não podia lutar ao lado de seu rei, então foi encarregado de levar civis para a segurança. No entanto, muitos perderam suas vidas em caminhos traiçoeiros de montanha, e ele foi consumido pela culpa de sobreviver após perder todos que amava. Will também se emociona ao ouvir sua história. Ao retornar da casa do anão, ele encontra uma briga entre dois bêbados em uma taverna. O anão Floco de Neve que ele pegou espionando pela manhã está tentando impedir os bêbados, mas eles o cercam e o nocauteiam. Will os impede antes que possam fazer qualquer coisa, e eles fogem aterrorizados, deixando até todo o dinheiro para trás. O anão logo acorda e ele fica nervoso quando Will pergunta seu nome. Ele se apresenta como Rue, e Will elogia sua força. Depois disso, ele pergunta à gerente da taverna sobre a briga mais cedo, e ela responde que seu pai era o dono do negócio, mas ele está doente, então ela precisa trabalhar em seu lugar, e ela não lida bem com brigas. Will se oferece para curar o pai dela, e ele lhes diz que o jantar é por conta da casa naquela noite. Will aceita a oferta, e ao sair, ele descobre que Rusha consertou a porta quebrada. Todos ficam impressionados com sua habilidade, mas ele não tem confiança em si mesmo. Will e Rue comem juntos, e lá o anão lhe diz que sempre foi um grande fã dele. Ele diz a Will que é o príncipe dos anões e foi criado como uma criança protegida, então ele não tem confiança em si e se sente inútil na maior parte do tempo. Will o motiva, dizendo que ele já é bastante corajoso e se oferece para ajudá-lo se ele quiser fazer algo. Rue aperta sua mão e pede para ser treinado para ser um guerreiro corajoso. Após o jantar, Will acompanha o anão de volta ao seu assentamento, onde todos os outros anões estão muito preocupados com ele. Eles são super protetores e dizem a Rue para não sair novamente sem avisá-los. Mas Will intervém e se desculpa por manter seu príncipe ocupado. De repente, um velho e experiente guerreiro anão chamado Garrus avança, aceita seu pedido de desculpas e pergunta a Will o que ele quer com Rue. Will diz a ele que planeja fazer de Rue seu ajudante, e os anões entram em pânico ao ouvir isso, pois isso significaria colocar seu príncipe em perigo. Eles o pressionam a recusar a oferta, mas Will diz a Rue para escolher seu próprio caminho. Rue reúne coragem e declara que quer servir ao paladino e se tornar um bravo guerreiro anão como seus ancestrais. Ele está farto de ser protegido e não quer mais viver como um covarde. Rue se ajoelha diante de Will e pede para ser aceito como servo, e ele aceita seu juramento de lealdade. Will então se vira para os anões e pergunta o que eles farão agora que seu príncipe jurou lealdade a ele. Enquanto todos estão confusos, Garrus avança e aceita sua decisão, dizendo que um homem deve escolher seu próprio destino. Ele dá a Rue uma última palestra sobre lealdade e sacrifício, e o assegura que falará com Grandir sobre isso mais tarde. Rue se tornou oficialmente o novo aliado de Will, e primeiro, eles discutem seu pagamento. Rue não dá muita importância, mas graças às lições de Gus, Will sabe que o dinheiro faz o mundo girar. Ele decide pagar a Rue um salário decente e cobrir suas despesas de moradia e equipamento também. No dia seguinte, ele começa o treinamento dos anões. Eles correm pela cidade, mas Rue tem pernas pequenas de anão que o tornam bastante lento, mas ele faz o seu melhor e acompanha Will. Então é hora do treinamento de força. E depois que Rue está exausto fazendo barras, o Will lhe diz para fazer uma pequena pausa. Ele então o apresenta a Metal,
e Rue se assusta ao vê-lo. No entanto, Metal se desculpa por ter sido rude com ele antes e o acalma. No dia seguinte, Will treina com Rue novamente, e eles escolhem luta livre para testar um ao outro. Rue usa toda a força que tem para empurrar Will para trás, mas Will é monstruosamente forte e o joga no chão. O anão fica muito animado ao ver o movimento e pede a Will para ensiná-lo. Depois disso, Will recebe uma carta do bispo dizendo que o dragão adormecido nas montanhas da Ferrugem é um dragão antigo chamado Vale Surca. Will se lembra do dragão estar conectado ao aviso de Holly, a história dos anões e até mesmo a quimera que ele lutou uma vez. Ao longo da mitologia, os dragões antigos eram conhecidos por serem os segundos apenas aos deuses em poder. E mesmo assim, eles eram muito mais fortes que os clones ou ecos dos deuses. Enquanto Will está perdido em desespero sobre o futuro, ele ouve Metal e Rue treinando do lado de fora e decide observá-los. Eles estavam em um duelo simulado, e Rue hesitava toda vez que tinha uma chance de acertar Metal, que continuava provocando-o para bater mais forte. No entanto, o meio-elfo consegue irritá-lo o suficiente, e Rue fica sério com ele e acerta um bom golpe em seu estômago. Will fica impressionado com ambos, com os métodos de ensino de Metal e o crescimento de Rue. Mais tarde, Will diz a Rue a importância de uma boa dieta e pede para ele terminar toda a comida à sua frente. Enquanto o anão come, ele conta sua história a Will. Ele nasceu de pais de sangue real, mas eles morreram muito cedo. Desde então, ele foi protegido pelos anciãos do clã que queriam protegê-lo, mas ele não sentia que era assim que um anão deveria viver. Foi nessa época que ele ouviu pela primeira vez a canção do paladino distante que o inspirou. Rue afirma que é fã de Will desde então, e é um sonho realizado conhecer e trabalhar sob seu herói. Rue pede a Will para ensiná-lo coragem, mas Will responde que não pode lhe dizer nada, pois ele não se considera particularmente corajoso. Ele pode ter lutado contra o Wyvern e a Quimera, mas ele sempre soube que era mais forte que eles e definitivamente venceria. Mais tarde, enquanto Will e Rue estão no escritório do primeiro, Rastov retorna de uma viagem e informa Will que não encontrou nada em comum. Ele nota Rue e imediatamente vai corrigir sua postura, pois ele parece um fraco por causa de suas costas curvadas. Rue está disposto a aprender com Digashad e Rastov o ensina a fingir confiança, mesmo que não a tenha. O tempo passa rápido, e o outono chega com uma boa colheita de lavouras. Não há sinal de nenhuma calamidade vindo das montanhas da Ferrugem, e Rue melhorou graças ao seu treinamento. Um dia, enquanto ele joga Will no chão usando sua própria técnica, Anna vem correndo até eles com um relatório de mortos-vivos avistados na floresta. Will decide verificar pessoalmente e leva Rue com ele. O anão está totalmente equipado com armadura, e Will diz a ele que eles vão para um lugar chamado Pillar Mound, a oeste. Ao chegarem ao Pillar Mound, Miss o cerca rapidamente, e Will percebe que é algum tipo de barreira mágica. Logo eles chegam ao monte e encontram pilares de madeira erguidos de forma sinistra no chão. Rue avista uma figura encapuzada e congela de terror, mas quando Will caminha em direção a ela, ele descobre que era apenas um espantalho de madeira, provavelmente montado para assustar ladrões de túmulos de profanar este cemitério. Will reza pelas almas de todas as pessoas enterradas aqui e Rue se junta a ele. Ele pensa que os mortos-vivos poderiam ter saído de túmulos, mas Will explica que pessoas que recebem um enterro adequado não se tornam mortos-vivos. Apenas aqueles que são deixados ao relento ou têm fortes apegos persistentes recebem as bênçãos do deus dos mortos-vivos. Will acredita que o deus dos mortos-vivos, Stagnate, é bondoso à sua maneira. Como ele não suporta ver humanos sofrendo mortes injustas, ele lhes concede vidas eternas, mas ele não pensa no inconveniente que causa aos outros. Bruce pergunta a Will como ele sabe tanto sobre um deus maligno, e Will vira o rosto, percebendo que se empolgou e falou demais. Ele decide voltar para casa após concluir que os mortos-vivos avistados ali provavelmente eram alguém alucinando em uma névoa. No entanto, em seu caminho de volta, eles encontram o portão para uma passagem escondida e entram nela para encontrar um enorme túnel. Will acende sua lança e dá a Rue uma tocha de fogo enquanto eles caminham pela caverna escura. Logo eles chegam à câmara mais interna com muitos túmulos ali, e enquanto Will tenta ver o que está à sua frente, uma aura arrepiante é liberada que tira o fôlego dele e de Rue. Will se recompõe imediatamente ao notar um corvo irradiando uma aura sinistra, e ele imediatamente sabe quem está enfrentando. O corvo o cumprimenta dizendo, há muito tempo não nos vemos, e Will exclama que ele é Stagnate, e pergunta o que ele estava fazendo ali. Will se prepara para lutar, mas Stagnate não está com vontade de se envolver em combate. Ele lhe diz que não está ali como um eco hoje, mas apenas como um arauto, cujo único propósito é entregar uma mensagem. Stagnate afirma ter perdido toda a sua força para vir a este mundo após ser devastado por Will da última vez, e ele não poderá enviar um eco a este mundo por muitos anos. Will percebe que os mortos-vivos avistados nesta área eram apenas iscas para atraí-lo aqui, e ele cai na armadilha do deus maligno. No entanto, Stagnate o assegura que não está ali por vingança, e apenas quer entregar uma mensagem, mas antes disso ele quer se desculpar. Ele diz que o eco que ele enviou atrás dele da última vez era um recém-nascido, e eles às vezes podem ser emocionais e irracionais. Como o eco se comportou imaturamente em seus últimos momentos, Stagnate quer se desculpar por isso. Rue fica chocado ao ouvir um deus maligno se desculpar, e Stagnate revela a ele que Will matou seu último eco, mas ele descreve isso como uma noite de intensa dor e prazer.
Will diz ao arauto do deus maligno para ir direto ao ponto e o corvo lhe mostra uma revelação. Will vê a imagem de um dragão sombrio em sua mente e ele cai de joelhos, gemendo de dor e tremendo de medo. Stag Knight declara que em breve Will terá que lutar contra o dragão maligno chamado Valisurca, e ele estará condenado a morrer em derrota. Ele o adverte para não lutar contra o dragão maligno se quiser salvar sua vida, e até mesmo diz para confirmar as coisas com Gracefield se ele não confiar em um deus maligno. Will se acalma um pouco e pergunta a Stag Knight por que ele estava dizendo isso, e ele responde que gosta de humanos, especialmente heróis. Ele não quer mortes lamentáveis para ninguém, e ele é parcial a heróis, e Will é um herói em seus olhos. Stag Knight revela que uma vez conheceu o dragão maligno Valisurca na Guerra dos Deuses. Ao contrário de outras forças na guerra, o dragão era um monstro que lutava apenas por emoção e pilhagem e não tinha moral. Ele era um mercenário naquela guerra, e mesmo depois que a guerra terminou e os deuses se afastaram deste mundo, ele permaneceu aqui e trabalhou como mercenário. Seu último trabalho foi para o Alto Rei dos Demônios e atacando as Montanhas de Ferro. Balacirca conseguiu conquistar a montanha e matar todos os anões, mas os ferimentos que recebeu foram tão graves que ele foi forçado a entrar em um sono de 200 anos. Rui fica espantado ao ouvir isso, e quer saber mais sobre seus ancestrais. Stag Knight ri da ironia e diz ao descendente do último rei dos anões para se alegrar, pois seu ancestral foi um verdadeiro herói que tirou um olho do dragão maligno que lutou em igualdade com os deuses. Will não consegue acreditar que o deus maligno estava sendo muito gentil, não apenas com ele, mas com Rue. Depois disso, Stag Knight diz que com o tempo, ele se tornará um herói maior que o último rei dos anões e matará o dragão, mas isso não acontecerá agora. Nesse exato momento, o chão treme, e Stag Knight afirma que este é o rugido do dragão ao acordar. Ele adverte Will para correr de volta para fora imediatamente, e Will e Rue vão para o monte de pilares que foi infestado por demônios. Eles lutam contra os demônios, com Will cobrindo o inexperiente Rue. Assim que matam todos os demônios no local, o dragão ruge novamente. Stag Knight está empoleirado em um pilar e afirma que o rugido do dragão pode fazer todo tipo de criatura enlouquecer de medo, e os demônios que os atacaram agora estavam agitados por causa disso. Outra criatura louca está vindo em direção a eles, e seus passos pesados indicam que é um gigante. Seu palpite está correto, pois um gigante verde da floresta vem correndo em direção a eles. Stag Knight quer saber o que Will fará agora, mas ele responde que subjugará o gigante sem machucá-lo. Ele avança em direção ao gigante da floresta, bloqueia seu ataque antes de jogá-lo por cima do ombro e nocauteá-lo. Depois disso, Will cura sua mente com sua bênção, e o gigante se levanta e agradece a Will em inglês quebrado. Will responde que pode falar na língua dos gigantes e descobre que o gigante planeja se retirar para seu clã, e então eles migrarão para a segurança. Stag Knight expressa sua satisfação ao ver Will subjugar o gigante, mas ele lhe diz que ele ainda não é suficiente para lutar contra o dragão. Neste momento, o melhor curso de ação seria não lutar contra o dragão e deixá-lo causar estragos. Usando esse tempo, Will poderia treinar e se tornar forte, e assim ele salvaria mais pessoas do que deixou morrer. Com esse aviso, Stag Knight voa para longe, e Will e Rue também retornam para casa. Lá, eles descobrem que o rugido do dragão também fez monstros enlouquecerem perto da cidade, e isso causou muita destruição. Lidar com os danos, ajudar os feridos e caçar os demônios agitados leva muita mão de obra e muito tempo. Assim que a limpeza termina, Will recebe uma carta do bispo, que sentiu a presença de demônios de alta patente com o dragão maligno. Ele escreve que não há covardia em fugir de uma batalha às vezes, esperando que Will atenda ao seu conselho. Will está cada vez mais confuso com sua decisão agora, e ele reza para sua deusa para lhe mostrar Ele quer que Gracefield o assegure de que pode vencer, e ele está pronto para morrer lutando se ela o comandar, mas ela não lhe dá nenhum sinal. Will está perdido em seus pensamentos quando Menel entra em seu quarto e lhe diz que há problemas lá fora. Eles olham pela janela e veem anões reunidos em frente à porta deles, e eles querem saber se o paladino planeja matar o dragão. Rue tenta fazê-los entender que isso não é o Hobbit e pede que voltem para casa. Os anões estão prestes a falar com o chefe, e um deles tenta entrar à força pela porta, apenas para ser jogado no chão por Rue. Rue declara que todos eles são velhos rabugentos que são fracos demais para sequer derrotá-lo, e eles não podem fazer nada contra o dragão. No entanto, Grand diz que não se importa com isso, já que todos aqui só querem morrer como um bravo guerreiro anão. Ele agarra a gola de Rue e afirma que eles viveram tempo suficiente em vergonha, e agora eles morrerão lutando como seu rei um dia fez. Rue fica furioso ao ouvir isso, e ele também joga o velho anão no chão, e isso deixa todos com raiva. Todos o atacam, mas o príncipe dos anões luta e vence a todos. Ele lhes diz que são apenas tolos orgulhosos que querem morrer, e eles nem sequer pensam em gastar suas vidas para vencer. Ele afirma que não os deixará desperdiçar suas vidas, e promete que Will logo tomará uma decisão, e então ele se juntará a ele na luta contra o dragão. Rue jura em seu nome como neto do último rei dos anões, e os velhos ficam chocados ao ver o quão viril ele se tornou. Will também fica impressionado com sua convicção e ele desce para falar com os anões.
Ele declara que matará o dragão, e Mu e Menel imediatamente pedem para se juntar a ele. Grandy se voluntaria para ser o guia deles, pois ele viu as Montanhas de Ferro, mas Garrus intervém e diz que um guerreiro como ele é mais adequado para essa função. Naturalmente, o misterioso Rystov também chega à cena na hora certa, e ele também quer se juntar à missão de matar o dragão por sua glória. Will acredita que seu grupo de 5 guerreiros habilidosos tem pouca chance contra o dragão, mas mesmo com essa desvantagem, seus amigos estão determinados a segui-lo até o fim. Ele os motiva e diz que eles devem se preparar para chutar a bunda do dragão. Logo, todos começam a se preparar para a missão. Will encontra Rubina, que reivindica a história dele matando o dragão para que ela possa escrever uma nova música sobre ele. Will promete que contará a história a ela antes de qualquer outra pessoa, mas então Antônio vem correndo e interrompe o momento deles. Ele informa Will que preparou os suprimentos que eles precisam para a missão e pergunta se há algo mais que ele precise. Will não hesita e faz um grande pedido a ele. Naquela noite, ele vê a deusa Gracefield em seus sonhos. Will se curva a ela, e ela diz que não quer que ele morra. No entanto, ele ainda está irredutível em lutar contra o dragão, pois sente que seu juramento o obriga a derrotar alguém tão maligno. Gracefield não pode mais debater com ele, e ela lhe diz para se ajoelhar e então o abençoa. Ela diz que sempre ficará com Will, e pede que ele vá em frente e mate o dragão. Will jura por sua luz que será vitorioso. No dia seguinte, todos estão prontos para partir. Antônio sussurra no ouvido de Will que ele preparou a coisa que ele pediu. Todos os outros também se despedem, com Anna e Restov expressando seus sentimentos românticos um pelo outro, e Mentel prometendo contar a Rubina todas as histórias de matar o dragão quando ele voltar. Depois disso, todos entram no barco, e o povo de Torchport deseja tudo de bom aos seus heróis. Eles fazem progresso suave, e à noite, Will nota um acampamento e ordena que o barco seja parado lá. O grupo de Rastov já está esperando por eles lá e eles levam seu barco adiante. Will pergunta a ele por que eles estavam desistindo de seu barco tão rapidamente, e Will explica que os demônios provavelmente estão esperando por eles na entrada da frente para as Montanhas de Ferro. O grupo de Rastov se voluntariou para pegar essa rota e agir como iscas, enquanto Will e seu grupo usam a Porta dos Fundos e lançam um ataque furtivo. Will tem outro barco pronto e foi isso que ele pediu a Antônio para preparar para ele. Todos entram naquele barco e Menel usa o poder das fadas do vento para fazê-lo navegar rapidamente. No entanto, o plano deles inclui passar pelo lago na Cidade Morta, onde o Alto Rei está selado e hordas de demônios mortos-vivos estão presentes. Rui acredita que é uma decisão extremamente corajosa que Will tomou, mas ele está nervoso em lhes contar a verdade. Will choca a todos ao dizer que cresceu na Cidade Morta, e então diz que foi criado pelos 3 heróis lendários e até lutou contra o estagnado Echo. Nenal fica emburrado o caminho todo, pois esperava saber essa história primeiro, já que era o melhor amigo de Will. Com a chegada da manhã, o barco chega perto da Cidade Morta e uma névoa espessa cobre a área circundante. Will afirma que esta é a magia usada por Gust para manter intrusos fora da cidade, e é uma das magias de mais alto nível que ele pode usar. No entanto, ele conhece seu professor muito bem e decodifica a chave mágica usada para criar um caminho através da névoa. Eles desembarcam no porto da cidade e Will é dominado pela nostalgia ao olhar para sua casa. Manto lhe diz para não hesitar e ir em frente, e Will corre como o vento para sua casa. Ele faz uma rápida visita à sepultura de seus pais e depois vai ao templo para encontrar Gus. No entanto, ele não encontra nenhum sinal do fantasma, e até seus chamados ficam sem resposta. Will teme que ele já tenha falecido e se vira tristemente, mas Gus está lá para fazer um achou, e assusta Will pra caramba. Ele ainda está bastante feliz em ver seu avô, mas a primeira pergunta que Gus lhe faz é se ele ganhou muito dinheiro. Will fica desapontado, mas lhe diz que não só se tornou um paladino respeitado, mas também o senhor da área de Beastwood. Gus fica impressionado com suas conquórias, mas quando descobre que Will ainda é solteiro e virgem, ele fica desapontado. O velho fantasma quer saber se ele não teve nenhum encontro casual com mulheres bonitas em suas aventuras, e Will tristemente responde que só conheceu caras nessas condições, e Gus só pode rir dele. Depois disso, Will traz seus amigos ao templo e diz a Gus que eles vão lutar contra o dragão. Gus fica furioso ao ouvir isso, e ele repreende Will por ser um idiota, já que eles não eram capazes de derrotar o dragão maligno a qualquer custo. Ele até diz que eles nem têm dinheiro suficiente para ter Valisurca do lado deles, e os amigos de Will imediatamente percebem de onde ele tira seu amor pelo dinheiro. No entanto, Gus conclui sua palestra dizendo a Will para ser flexível em sua abordagem, e não ficar preso a apenas uma solução. Depois disso, ele recebe os amigos de seu neto. Jerry se aproxima de Gus e o informa que ele, junto com Blood e Mary, uma vez salvaram sua vida. Gus se lembra dele e diz que ele envelheceu bem. Garrus lhe agradece por salvar sua vida e por criar um neto tão maravilhoso. Depois disso, Will vai para seu antigo quarto, e as vibrações de nostalgia vêm inundando, e então ele visita Gus para um pequeno bate-papo privado.
Will quer saber mais sobre Vale Circa, e Gus responde que ele nunca viu o dragão maligno com seus próprios olhos. Caso contrário, ele teria tentado negociar com ele para deixar o lado do demônio e se juntar aos heróis. Gus diz a Will que se ele quer derrotar o dragão, ele deve mirar em suas velhas feridas, pois sua escama é tão dura que nem o sangue conseguiria perfurá-las facilmente. Além disso, os dragões antigos vivem desde a Era dos Deuses, e sendo um deles, Vale Circa superava vastamente o Will na capacidade de usar magia. O dragão também era gigante, rápido e resistente, e ninguém teve a chance de vencê-lo em combate corpo a corpo também. Will percebe por que Stagnate tentou avisá-lo, e Gus fica surpreso ao saber que o deus dos mortos-vivos ainda está pairando perto dele. Ele joga um pouco de veneno em Stagnate antes de agradecê-lo por lhe dar a chance de criar um neto maravilhoso. Gus mais uma vez pergunta a Will se ele tem certeza de que quer lutar contra o dragão maligno, e ele responde que deve derrotar o dragão ou incontáveis pessoas morrerão. Após o fim das coisas mórbidas, Will fala com Gus sobre a história dos 3 heróis salvando uma meia-elfa de um ataque de Wyvern e dando a ela um empréstimo para sua vida futura. Ele diz que a meia-elfa ainda estava esperando Gus coletar seu empréstimo, e Will pergunta se ele pode pegar esse dinheiro em vez disso. Gus fica feliz em deixá-lo pegar esse dinheiro, e isso lembra que ele tem outra coisa que pode ser útil para Will. O equipamento usado pelos heróis que lutaram contra o Alto Rei ainda está nesta cidade, e Gus quer que Will e seus amigos peguem o que quiserem. Ele os leva a uma oficina vazia e usa magia para revelar uma porta secreta, levando a uma armaria subterrânea. O grupo fica maravilhado com a coleção de armas, e Gus lhes diz para pegarem o que quiserem. Will pega um grande escudo pensando que ele pode protegê-lo do sopro do dragão. Rastov afirma que para ele, confiança e compatibilidade são mais importantes do que desempenho, e ele não quer uma nova arma. No entanto, ele pede a Gus para gravar palavras mágicas em sua espada para lhe dar uma habilidade extra. Depois disso, Metal vem com um arco de grau lendário que foi usado uma vez por um famoso guerreiro elfo, o escolhe como sua arma. E Gus descobre que Menel é da mesma linhagem que o guerreiro elfo. Gowrys pega a armadura de um guerreiro anão e Ru pega uma alabarda pesada. Will pensa em todos os heróis lendários que lutaram contra o Alto Rei e reza para que eles alcancem a paz onde quer que estejam. Ele os agradece por suas armas, pensando que agora é sua vez de salvar o mundo de um grande mal. Assista a este vídeo na tela a seguir. Até breve.